Boa noite, meus amores, meus amados irmãos. A paz do Senhor para você, para a sua família, no seu lar. A paz do Senhor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Deus, ele costuma chegar nas horas que a gente considera e acha que é o fim. É nessas horas que Deus começa a chegar. Que Deus chega quando a gente acha que tudo já deu, que nada vai mais acontecer. Deus chega com providência neste momento. Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Como vocês sabem, meu nome é Suzana e hoje eu vou deixar uma palavrinha para vocês. O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Eu acredito, eu vou falar para vocês sobre o cego Bartimeu. A fé de Bartimeu, do cego, ela existia ali, ela estava ainda ali. Mas, assim, Deus, ele sempre nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. E geralmente ele chega quando a gente, já não tá esperando muita coisa. E na maioria das vezes quando a gente já não tá esperando mais nada. Eu acredito que para o cego Bartimeu ia ser um dia como qualquer outro dia. Que ele ia continuar cego. Só que é nessas horas que Deus chega e nos surpreende. O que para ele poderia ser mais um dia, não era. Iria ser um dia que a vida dele ia ser transformada. Ele poderia imaginar que seria mais um dia. Mas aquele dia, a vida dele ia ser transformada completamente. Porque ele já estava cego por um tempo. E de repente ele ouviu falar de Jesus. Não era um dia mais comum para ele. Ele poderia imaginar que era, mas não era um dia mais comum para ele. Ele estava próximo do milagre dele, mais perto do que ele imaginava, e que a vida dele ia ser transformada a partir daquele dia. E quantas vezes a gente acha que é o fim, quando está tão próximo do nosso milagre, está tão próximo da bênção, daquilo que a gente mais espera acontecer. Não perca a sua fé, não perca a sua fé. Ele não perdeu a fé dele, não perca, apesar de estar tudo contrário, apesar de você estar esperando já por um tempo, não perca a sua fé, não perca, tá certo? Então, hoje eu vou ler o livro de Marcos, para você estar lá no finalzinho, mais ou menos, da Bíblia, capítulo 10, versículo 46 em diante, o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Foi como eu falei, para Bartimeu era mais um dia. Ele estava na rua mendigando. Quantas vezes ele se encontrou nessa mesma situação, na rua mendigando?
Só que não era mais um dia como o outro, não era mais um dia comum. O milagre dele estava próximo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantando-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então aquele homem, ele se encontrava mendigando nas ruas. Nesse momento que Jesus passava, ele se encontrava prostrado, clamando. E as pessoas mandavam ele se calar. Mandavam ele se calar. Mas ele não se calava. Ele não desistiu. Eu imagino o desespero de Bartimeu. Bartimeu não estava vendo nada. Bartimeu estava cego. Eu acredito que ele só ouvia a multidão. Ele só ouvia a multidão. Ele tinha a limitação dele. Ele não poderia sair caminhando, seguindo a Jesus. Ele não poderia fazer isso. Ele tinha uma condição, ele tinha um limite, então ele não poderia fazer isso. Mas não foi isso que impediu dele se deixar levar. Ele não ouviu a multidão, ele não reparou a condição dele, os limites dele. Não, ele usou da fé dele, do que ele tinha. Que naquele momento a única coisa que ele tinha era a fé dele, que é o suficiente. Que é o suficiente. Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que você não venha perder a sua fé por causa de uma condição, por causa de uma limitação, porque mandaram você calar, porque as circunstâncias, tá tudo contrário, tudo impede de você seguir, prosseguir. Use o que você tem. O que você tem hoje aí. O que você tem hoje. Use o que você tem e Deus te honrará. E Deus te honrará. A fé de Bartimeu, a perseverança de Bartimeu referente àquela multidão, foi o que chamou a atenção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mandou chamar ele. Mandou chamar ele. Então, às vezes, Deus quer que a gente tome uma atitude, que a gente realmente acredite e use o que a gente tem. E Ele vai te ouvir, e Ele vai te ouvir, e vai te honrar. Jesus não só mandou chamar ele, como perguntou o que ele queria. O que ele queria. E a fé dele salvou ele.
E aquele homem que antes não conseguiria seguir a Jesus devido às limitações dele, a partir daquele dia estava seguindo a Jesus, porque ele não era mais cego. Ele tinha voltado a enxergar. Aquele homem que antes era conhecido por todo como cego Bartimeu, agora tinha voltado a enxergar e estava seguindo o Senhor Jesus. E na sua vida não é diferente, não é diferente. Eu não sei qual a sua limitação, não sei qual a sua condição, mas acredite num Deus que faz o impossível, que faz milagre e faz o que Ele quer. E que você busque Ele, e que nada venha impedir ou parar de você buscar o Senhor Jesus, porque uma hora Ele te honrará, e você vai sair de uma situação e vai para outra completamente diferente e vai viver as maravilhas de Deus, tá certo? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que nada faça perder a sua fé, que nada faça com que você perca a sua fé, entendeu? Que Deus te abençoe. Meu e-mail é Suzana Varela 670 gmail.com.br, e se quiser deixar algo, o que achou, ou um testemunho, se eu ajudei, enfim, tá aí meu e-mail, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus está contigo. Você não está sozinho. Você tem um dono que pode qualquer coisa. Somos muito limitados, mas Ele não. Ele trabalha no impossível. Tá certo? Que Deus te abençoe. Tchau.